Carl Schmitt, nascido em 1888 e falecido em 1985, na mesma cidade alemã de Plattenberg, o jurista e professor universitário Carl Schmitt é considerado um dos maiores pensadores políticos e jurídicos do século XX e também um dos mais controversos, sobretudo por sua adesão em meados da década de 30 ao regime nazista da Alemanha. Vindo de uma família católica, Carl Schmitt teve uma formação católica conservadora e foi o principal teórico do constitucionalismo alemão durante a chamada República de Weimar, cedo apontando, desde a Constituição de Weimar, aprovada em 1919, as contradições daquele ordenamento constitucional e sendo um crítico bastante duro da democracia liberal praticada a partir daquela Constituição na Alemanha, defendendo abertamente um modelo político autoritário. Por todas essas razões, depois do pós-guerra, do segundo pós-guerra, Carl Schmitt se tornou uma espécie de autor maldito, sobretudo entre teóricos políticos de filiação liberal ou democrática, mas não deixou de manter importante influência não apenas entre juristas de regimes autoritários, como a Espanha franquista ou o Chile de Pinochet, mas também entre círculos neoconservadores na sua Alemanha natal e também nos Estados Unidos, onde, por exemplo, os conselheiros de política externa das administrações Reagan, Bush pai e, sobretudo, Bush filho, tinham clara inspiração schmittiana. Depois posso até comentar digamos, peças de legislação pós 11 de setembro que foram aprovadas nos Estados Unidos, como o Patriot Act, que claramente respondem a uma lógica schmittiana. Sua obra é vasta, o seu principal livro, A Teoria da Constituição, é uma das principais obras teóricas sobre direito constitucional no século XX, mas ele tem uma grande quantidade de escritos e ensaios sobre política, incluindo-se aí o famoso Conceito do Político, de 1932, 33, onde ele desenvolve a teoria da política como campo das relações, definido pelas relações amigo-inimigo, que tem tido bastante influência, inclusive sendo debatido por pensadores de esquerda, como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, ou novamente também Giorgio Agamben. E por falar em Agamben, esse filósofo político italiano que escreveu um livro que ficou bastante conhecido nos últimos anos, chamado Estado de Exceção, justamente o fez dialogando criticamente com o conceito schmittiano que nos ocupará na aula de hoje, qual seja o do chamado estado de exceção. E para isso, o nosso texto base será justamente o pequeno ensaio Teologia Política, publicado originalmente em 1922 e na edição brasileira incluído como capítulo em um volume intitulado A Crise da Democracia Parlamentar, publicado pela editora Escrita Ensaio em 1996. Aqui cabe um esclarecimento editorial, porque já vi essa confusão acontecer às vezes entre os alunos. O texto que vamos discutir não se intitula A Crise da Democracia Parlamentar. O volume ganhou esse título no Brasil porque o primeiro e mais longo ensaio que o compõe intitula-se justamente A Crise da Democracia Parlamentar, a partir da sua tradução para o inglês.
né? O título original em alemão seria algo como Fundamentos Morais ou Fundamentos Histórico-Intelectuais da Democracia Parlamentar, né? Foi publicado, inclusive, depois da Teologia Política, em 1923. E os dois foram reunidos e publicados juntos no Brasil no final do século passado. Daí a pequena confusão que às vezes gera, sobretudo no programa da disciplina, né? Porque aparece como capítulo da crise de democracia parlamentar, embora não seja, tem até saído antes. O título Teologia Política pode causar algum estranhamento, né, mas ao longo do texto ele vai esclarecendo por que ele adota esse título, né? Mas o objeto do texto é o conceito de soberania. E Carl Schmitt não nos deixa muito tempo em suspense acerca da sua definição deste conceito. Na verdade, ele é bastante direto. Na primeira linha, ele já o define. Soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Bom, né? Página 87 da edição brasileira. Né? Logo de saída, então, o filósofo alemão já nos esclarece qual a sua definição de soberania. Soberano é todo aquele que tem a capacidade, o poder de decidir sobre o estado de exceção. Ou seja, sobre a regra, sobre aquilo que é regra e aquilo que é exceção. Né? Sobre quando a regra se aplica ou não. Né? E diz ele, esta é uma definição, este é um conceito limite. Né? E ele diz, limite não no sentido de um conceito confuso, mas sim de um conceito da esfera extrema, um conceito que designa um caso limite. Né? Ou seja, um caso extremo, mas que, nesse sentido, é esclarecedor. Né? Então, vamos nos deter mais diretamente no que Carl Schmitt está designando como estado de exceção. E aqui cabe outro esclarecimento. Ainda que, como seja comum nas edições desse texto, a palavra estado seja grafada com maiúsculo, ele não se refere aqui a um tipo de estado em particular. Esta, de certa maneira, é uma leitura liberal subjacente que vai um pouco na contramão do que o próprio Schmitt está querendo dizer, que opõe de maneira mais estanque democracia à ditadura, o Estado democrático de direito ao Estado de exceção. Para Carl Schmitt, a exceção ela é constitutiva de qualquer ordem constitucional, inclusive as liberal-democráticas. E este é um dos elementos mais perturbadores, né, da sua abordagem do conceito de soberania. Mais adiante eu vou dizer por quê. Mas aqui é bom deixar claro que o ideal seria grafar estado de exceção com minúscula, porque estado aqui está mais afim à ideia de situação do que a de aparelho de estado. Não existe uma forma estatal da exceção que é distinta da forma estatal do Estado de Direito. E este é um ponto importante da construção teórica do autor, porque para ele a exceção subjaz a qualquer ordenamento constitucional, como eu já afirmei, só que ela não pode, por definição, ser disciplinada pelo ordenamento jurídico normal, porque não se pode, a priori, definir o caso excepcional. Ou seja, há diferentes tentativas de regulamentar o que seria, por exemplo, o estado de sítio. Quem pode decretá-lo, né? Quais os procedimentos para tal, né? E até tentativas de dizer em que casos ele se aplicaria. Né? No caso da Constituição de Weimar, né, o estado de sítio, salvo engano, era regulamentado pelo artigo 48 e era uma prerrogativa do presidente. E foi bastante usado no começo, inclusive, da República para regulamentar matéria econômica. Como vocês talvez saibam, a Alemanha, no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, viveu uma profunda situação de crise política e social, tentativas de revolução e de contra-revolução,
mas também uma espiral de hiperinflação galopante, terrível. Então, os primeiros presidentes da República de Weimar, inclusive os social-democratas, né, que tiveram um peso importante em aliança com os liberais na Constituição da República, usaram bastante o artigo 48. E Carl Schmitt considerava justamente uma contradição naquele ordenamento que estabelecia uma república democrático-liberal parlamentar, né, com amplas garantias de direitos, mas por outro lado tinha aquele elemento em contradição que dava ao Poder Executivo, né, a potestade de suspender as garantias constitucionais em nome de uma situação de exceção. Foi justamente, inclusive, este artigo no qual o regime nazista, no qual Adolf Hitler se baseou em 1933, após o estranho incêndio do Reichstag, para emitir um decreto que suspendia a Constituição. O decreto que ficou em vigor até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial e o colapso do Terceiro Reich. O Terceiro Reich se sustentou em grande medida em cima desse decreto, né, suspendendo temporariamente a Constituição, e em toda a legislação nazista posterior se baseou em grande medida nesse decreto. Né? Mas o que esse exemplo nos mostra é que Carl Schmitt tem um ponto bastante forte, ao dizer o seguinte: uma coisa é a regulamentação do estado de sítio, que uma Constituição venha fazer. Outra coisa é a regulamentação do estado de exceção, que no limite é impossível, porque você pode definir as competências de entes jurídicos, mas você não pode a priori dizer quais são os casos excepcionais que vão levar à eventual decretação do estado de sítio. Isso, por definição, está no domínio do arbítrio e da discricionalidade. Está no domínio da decisão. E este é o outro conceito-chave que forma parte do conceito de exceção na definição schmittiana de soberania. O soberano, lembremos a primeira frase, é aquele que pode decidir, é aquele que decide sobre a declaração do estado de exceção. Portanto, a exceção joga a luz sobre um conceito jurídico eminente para Schmitt, que é o de decisão, o qual alicerça todo o edifício constitucional, sem ao mesmo tempo estar por ele regulamentado. Ou seja, a decisão é um fato eminentemente político, que ao mesmo tempo é parte do ordenamento jurídico, mas se subtrai ao seu controle, o fundamenta e por isso a ele escapa. Esse é o núcleo, né, do conceito schmittiano de soberania. Soberania é um fato político que institui todo o direito, mas que não pode por ele ser circunscrita, limitada, né, ou disciplinada. Essa definição ela é prenhe de consequências, porque leva o autor a desenvolver toda uma crítica ao chamado juspositivismo. Eu não vou ter aqui tempo para, né, detalhar do que se trata, né, o positivismo jurídico, não confundir, já advirto, com o positivismo em epistemologia, né, o positivismo de Auguste Comte ou de Karl Popper, o que quer que seja. Aqui, positivismo jurídico significa que o direito deveria se concentrar no direito posto, na lei escrita, né? A palavra positivo vem do latim positum, né? E era uma escola bastante forte na Alemanha e de certa maneira em toda a Europa continental, tendo como seu principal teórico o jurista austríaco Hans Kelsen, né? Kelsen também foi um importante teórico da democracia, escreveu um livro sobre a democracia, e era um jurista liberal democrático, né, de convicções para a época até bastante progressistas, né, e de formação neocantiana, né, digamos, se apoiava na filosofia do direito de inspiração kantiana, que tem justamente na ideia do Estado de Direito,
né, o seu conceito-chave, né? E aqui Carl Schmitt se coloca em oposição a Kant e a Kelsen e a toda a tradição iluminista, justamente dizendo que o Estado de Direito procura suprimir do âmbito constitucional aquilo que lhe dá vida, que é justamente a soberania como decisão acerca da exceção. Ele diz o seguinte, na página 94, né, da edição brasileira: a soberania é muito mais interessante do que o caso normal. O normal não prova nada, a exceção prova tudo. A exceção não apenas prova a regra, mas a própria regra só vive da exceção. Na exceção, a força da vida rompe a crosta baseada na repetição mecânica, ou algo assim, está na página 94. Esse trecho, né, bastante eloquente, ele justamente condensa, a meu ver, a proposta central do livro, ou seja, a crosta mecânica, né, baseada na repetição, é o Estado de Direito e o arcabouço constitucional. A força da vida é a exceção. E, ao contrário do que cremos, não é a regra que define a exceção, mas o contrário, são as exceções que definem a regra. Para Schmitt, essa definição da soberania como decisão acerca do estado de exceção, a capacidade de decidir sobre o estado de exceção, alicerça toda uma sociologia dos conceitos jurídicos, que aqui sim joga luz sobre o próprio título, como eu já adiantei, teologia política. Por quê? Porque para Schmitt, a sociologia dos conceitos jurídicos deveria tomá-los como conceitos teológicos secularizados. Lembremos que ele é um teórico de formação católica, né? Ainda que com o tempo tenha deixado de ser um católico praticante, esta influência, como eu vou mostrar a vocês, se manteve bastante viva em seu pensamento, né? E essa argumentação sobre os conceitos jurídicos como conceitos teológicos secularizados é um bom exemplo disso, né? Então aqui, quando ele vai discutir sociologia jurídica, ele se afasta tanto de uma definição da sociologia jurídica remetendo os conceitos à sua base social ou base de classe, como se poderia fazer em uma tradição marxista, né? Claro, Carl Schmitt era fervorosamente anticomunista e, nesse sentido, antimarxista também, ainda que fosse um leitor razoavelmente atento de Marx, né? Até numa coletânea que saiu na Argentina alguns anos atrás, de ensaios sobre a obra de Schmitt, tem um ensaio chamado de Carlo a Carlo, né, discutindo as leituras schmittianas da obra de Marx, né? Mas aqui ele claramente marca a distância, não só com a tradição marxista, mas segundo ele com toda a tradição revolucionária que tende a considerar as ideias como sendo socialmente determinadas. Enquanto, diz ele, a tradição conservadora parte do contrário, né, de que os fatos sociais, como as revoluções, seriam derivações das ideias ou de disputas no âmbito ideológico ou cultural. Mas ele também toma distância, ainda que dialogue mais detidamente, com a tradição weberiana, que procura basear sua sociologia do direito nos tipos ideais de dominação, como, por exemplo, a dominação racional legal, como forma por excelência da burocracia, né? Como fenômeno moderno. Ou melhor, né? A dominação racional legal tendo na burocracia a sua forma social por excelência. Carl Schmitt não nega esse conceito weberiano, mas diz que, digamos, essa sociologia, né, compreensiva de Weber, baseada nos tipos ideais, nos tipos puros de dominação, etc., ela seria insuficiente, né, porque ela não vai para ele, digamos, no que é fundamental, no que diz respeito aos conceitos jurídicos, que é justamente a sua origem teológica, né? A sua origem na teologia. E qual é essa origem, né? Que ele faz uma analogia muito interessante entre, de um lado,
o conceito de soberania como sendo uma forma secularizada da ideia da divina providência, de uma concepção providencialista da divindade, né? E para a qual a exceção seria a forma por excelência do milagre. Né? Se a divina providência na teologia cristã se manifesta, né, pelo milagre, a soberania na filosofia do direito se manifesta pela exceção. Né? Ao passo que o conceito iluminista de Estado de Direito, de maneira bastante consoante com a tradição iluminista, seria uma visão deísta da divindade, ou seja, de uma divindade que se dilui na natureza e que não tem uma personalidade e uma ação diretas no mundo, né, ou na vida. Isso é bastante interessante porque, de fato, os autores iluministas, como Kant, Rousseau, entre outros, muitos deles tendiam a uma visão deísta de Deus, né, pela qual, inclusive, muitas vezes foram acusados pelos católicos na época como ateus. Né? E aqui Carl Schmitt retoma, digamos, estas origens teológicas para dizer que, ainda que secularizados, né, ou seja, separados, né, dessa origem teológica, e os conceitos jurídicos preservariam esta raiz. Né? Então, justamente no caso da soberania, ela é a manifestação de uma personalidade e de uma decisão, né? De uma manifestação, ela é, digamos, a representação da decisão pessoal e do caráter pessoal do poder na vida constitucional e na vida política, o que justamente se revela por meio da exceção, assim como o milagre, né? Transformação da água em vinho, né? A abertura do mar, ou entre outros tantos exemplos que se encontram tanto no Velho como no Novo Testamento, seriam justamente revelações para os mortais da existência da vontade de Deus, de um Deus personificado, né? Que intervém no mundo, né? Ainda que de maneira excepcional. Né? A decretação do estado de exceção seria, no âmbito jurídico, justamente a revelação da existência de um poder pessoal discricionário como fundamento último da ordem. Né? E, nesse sentido, um poder que escapa a toda a regulamentação, mas sem o qual não há regulamentação alguma, não há lei. Aqui, é claro, também há uma leitura muito particular de Hobbes, né? Eu já mencionei isso até nas nossas discussões sobre Hobbes, já adiantei esse ponto, porque aqui Carl Schmitt faz de Hobbes, né, um teórico decisionista, ou seja, traz Hobbes para o seu lado, né, e diz que até Rousseau, de alguma maneira, reconheceria este aspecto inerente à soberania, né, soberania como decisão e, portanto, como um conceito personalista do poder. Enquanto, em outras leituras mais liberais de Hobbes, o Estado é um indivíduo, né, mas é um autômata, é uma máquina, portanto separado daquele ou daqueles que operam, né, um homem ou um conjunto de homens. Teria, portanto, né, a soberania nessa leitura de Hobbes um caráter impessoal. Schmitt discorda, né, e faz uma leitura bastante singular da obra hobbesiana para fundamentar seu próprio conceito, sua concepção decisionista da soberania. Né? Ele também traz Baudin à baila, né, dizendo que Baudin é o fundador da soberania, sobretudo por vincular a soberania, segundo ele, justamente a ideia de exceção. Né? Mas nessas leituras de Baudin e Hobbes, né, não por acaso os pais fundadores do conceito de soberania, Schmitt quer mostrar que, segundo ele, na origem do conceito estaria já implícita a noção de exceção. Mas ele não dialoga apenas com, ou não reinterpreta apenas Baudin e Thomas Hobbes.
o Rousseau. Ele também traz à baila um outro conjunto de autores muito menos conhecidos, digamos, dos estudantes de filosofia política, mas que para Schmitt tem uma importância grande, que são os teóricos políticos ou juristas da contra-revolução ou da contra-ilustração. Quais são eles? Que ele cita nominalmente mais de uma vez, né? Joseph de Maistre, Louis-Ambroise de Bonald e Juan Francisco Donoso Cortés, né? Eram os filósofos políticos católicos associados à oposição mais intransigente à Revolução Francesa e seu legado liberal, republicano, democrático, etc., né? Que se expressam no catolicismo no chamado ultramontanismo, tradição corrente ultramontana, que tem uma oposição intransigente à modernidade secular, né? E segundo eles, esses autores, né? Segundo Schmitt, esses autores, o que eles tinham em comum? Primeiro, a ideia de que a legitimidade, com L maiúsculo, do poder, era a legitimidade do antigo regime, né? Em que o rei teria legitimidade por direito divino, a legitimidade do trono baseada no direito divino, como podemos encontrar em Filmer, Bossuet, outros autores do século XVII, né, afeitos ao absolutismo. O problema é que esses mesmos autores reconheciam que a modernidade burguesa punha abaixo a legitimidade pelo direito divino, de modo que ela dificilmente seria retomável, né? Ele cita uma passagem do Donoso Cortés, por exemplo, um autor ultramontano espanhol de meados do século XIX, que quer dizer: na Europa ninguém mais quer ser rei contra a vontade popular, né? Ninguém mais tem a coragem de querer ser rei contra a vontade do povo, né? Contra a ideia de soberania popular. O problema é que para eles a soberania popular, né, o fundamento rousseauiano, democrático, por excelência da soberania, não era legitimidade coisa alguma, né? Não poderia ser um suporte estável para qualquer ordem constitucional. Pelo contrário, ela tenderia a levar, né, justamente a uma forma de despotismo novo, inédita na história, que seria o despotismo da massa representada em uma ditadura popular, né? Uma visão bastante até apocalíptica do conflito político na modernidade, que, segundo na formulação de Donoso Cortés, mais uma vez citada por Schmitt, opunha dois exércitos, né? O da ordem cristã de um lado e do outro lado o do socialismo, do comunismo, da barbárie, né? E, segundo esta tradição, a burguesia liberal ficaria no meio do caminho, tergiversando, né? A burguesia liberal, reconhecendo na soberania popular os perigos do socialismo, enfim, do comunismo, da anarquia, etc., tentaria neutralizá-la por meio do quê? Justamente da representação política, né? Do parlamentarismo, do direito constitucional. Mas essas seriam apenas táticas protelatórias. Dizia Schmitt, a burguesia é a classe discutidora, né? É a classe que, impotente de dar uma solução radical para o problema da soberania, protela, ganha tempo, discute, né? Para usar uma expressão coloquial, enrola. Quando os revolucionários, os reacionários, não discutem, impõem cada um a sua maneira. Portanto, o liberalismo burguês estaria, a longo prazo, fadado ao fracasso. Porque o princípio, e aí eu faço uma breve remissão ao texto que precede este na edição brasileira, Crise da Democracia Parlamentar, o princípio da democracia, o princípio do parlamentarismo liberal, né, o da livre discussão e do debate público, né, estaria em contradição com o princípio próprio da democracia, que é a democracia parlamentar. Uma solução de compromisso no liberalismo do século XIX os teria levado a conviver, mas esse convívio seria temporário, né?
na medida em que o caráter de massas da democracia no século XX se aprofundava, ficava cada vez mais claro que os fundamentos morais ou intelectuais do liberalismo parlamentar estavam irremediavelmente em crise. Então, qual seria, nesta tradição, digamos, do constitucionalismo, não sei se pode chamar de constitucionalismo, mas enfim, nessa tradição jurídica da contra-ilustração, ou filosofia política da contra-ilustração, qual seria esse problema, qual seria a solução, perdão, para esse problema do vazio da legitimidade? Ora, se não é mais possível a legitimidade pelo direito divino, diz Donoso Cortés, a única solução é a ditadura. Ou seja, na impossibilidade, na impossibilidade de retornar a legitimidade com maiúsculo, a ordem do antigo regime baseada no direito divino, e diante de uma sociedade na qual o liberalismo era impotente para neutralizar a ameaça coletivista representada pelo impulso democrático, sendo que o comunismo seria, digamos assim, impulso levado às últimas consequências, a única solução possível seria justamente a ditadura, a imposição da exceção como afirmação radical do caráter decisionista da soberania. E com isso Schmitt termina este breve, porém denso artigo, justamente afirmando isso. Ou seja, aqui o que nós temos? Justamente o soberano é aquele que pode decidir sobre o estado de exceção e que justamente suspende o direito e o seu funcionamento normal em função de uma ameaça eminente, um perigo à ordem representado por algum inimigo público. Quem é esse inimigo? Qual é esse perigo? Isto é uma atribuição discricionária da decisão do soberano. Pode ser qualquer um, qualquer força política, pode ser o Partido Comunista, pode ser o terrorismo islâmico, pode, mas enfim, pode ser qualquer outra força, porque afinal quem são os comunistas ou quem são os terroristas islâmicos, quem são os estrangeiros, quem são os subversivos? Essas definições, por definição, são frouxas, e podem incluir até o mais moderado liberal, se ele se colocar no caminho. Não preciso me alongar muito para apontar as consequências perturbadoras desta definição do conceito de soberania. Agora, alguém poderia me dizer, mas numa ordem liberal democrática isso está de antemão descartado, certo? Errado. Eu dei o exemplo de Weimar, muito pertinente para o próprio Schmitt, para mostrar como a ascensão do nazismo se deu por dentro das instituições da República de Weimar e da sua crise na Alemanha. Lembremos que Hitler, o seu partido, o Partido Nacional Socialista, foi o mais votado, ainda que não tenha obtido a maioria absoluta nas eleições parlamentares de 1932, e com isso ele conseguiu se impor num acordo com outras forças da direita nacionalista alemã como chanceler, e a partir daí impôs o estado de exceção, sobretudo usando para isso o pretexto do suspeitíssimo incêndio do Reichstag, do parlamento alemão, atribuído supostamente aos comunistas. Há outros tantos exemplos, e eu justamente gostaria de elencar alguns até bem mais contemporâneos e próximos de nós. Sobretudo o que eu mencionei no início desta exposição, o chamado Ato Patriota, Lei Patriótica, o Patriot Act, aprovado nos Estados Unidos no ano de 2001.
2002, na esteira do 11 de setembro, de 2001, dos atentados às Torres Gêmeas, que é uma lei de exceção. Basicamente, o executivo americano, com consentimento do parlamento, que aprovou a lei, proposta pelo governo George Bush Jr., passa a ter o poder de prender arbitrariamente e interrogar qualquer cidadão dentro ou fora das fronteiras dos Estados Unidos que possa ser visto como um terrorista em potencial, uma ameaça à segurança dos norte-americanos. E houve muitos protestos e críticas a essa lei na época, porque justamente ela representava, na prática, uma suspensão dos direitos e garantias individuais tão prezados nos discursos oficiais dos Estados Unidos. E ela foi usada? Foi. Há muitas denúncias de prisões ilegais efetuadas pela CIA, por exemplo, na Europa, interrogatórios ilegais, pessoas mandadas ilegalmente a Guantánamo, inclusive o uso abundante de tortura por parte da CIA, como já foi fartamente documentado. Este é um bom exemplo. Aliás, recomendo o filme Vice, que saiu cerca de um ano atrás, não é mais, na verdade, sobre Dick Cheney, o vice-presidente dos Estados Unidos no governo Bush Jr., uma atuação muito bem feita de Christian Bale, em que aparece a discussão de uma certa teoria popular entre os neoconservadores norte-americanos sobre o papel do executivo, chamada Executive Unitary Executive Theory, que postulava que a autoridade unitária do Estado repousaria justamente no poder executivo e na sua discricionalidade na tomada de decisões. É uma teoria schmittiana, claramente. Assim como no Brasil, temos exemplos disso, por exemplo, na Operação Lava Jato, quando o TRF4 decidiu, em 2016, que a 13ª Vara de Curitiba, então representada pelo juiz Sérgio Moro, não precisava respeitar determinadas garantias e preceitos legais e constitucionais, porque ela estaria lidando com um objeto excepcional, o combate à corrupção. Então aqui a corrupção é definida nesse julgado do TRF4 como uma ameaça iminente à liberdade, à ordem democrática, e, portanto, a própria liberdade e a ordem democrática podem ser violadas para combater a corrupção. Excepcionais os perigos, excepcionais os remédios. É curioso que nessa decisão, a turma do TRF4 cita Agamben, mas um colega que foi consultar a decisão me mostrou que a citação que é feita de Agamben é um recorte na qual o filósofo político italiano está comentando Carl Schmitt. Mas, como não é de bom tom citar diretamente Carl Schmitt, optou-se por este expediente de citá-lo por meio de um comentário de Agamben, que é um crítico, faz uma leitura, uma apropriação crítica de Schmitt, evidentemente, nesse caso, tirado de contexto. Mas esses exemplos contemporâneos dos Estados Unidos e do Brasil, até mais recente neste caso, mostram como, por mais desagradável que seja, o conceito schmittiano de soberania não é um conceito do qual nós possamos nos livrar muito facilmente. Ele é provavelmente a grande inovação no debate sobre soberania no século XX, e, gostando-se ou não, tem bastante atualidade, além de expor, de fato, problemas, limites, contradições próprias à democracia liberal, ao próprio liberalismo, que Schmitt vai aprofundar em obras posteriores, como, por exemplo, o conceito do político, em que ele vai discutir a política justamente como relação amigo-inimigo, e revelar no liberalismo, cuja preocupação é basicamente com as liberdades e garantias individuais, uma visão negativa
da política, ou, nos dizer Schmitt, antipolítica. Né? Eu, enfim, acho que se realmente levarmos Schmitt às últimas consequências, os resultados são bastante complicados, como eu já mostrei fartamente, mas é um autor que nos faz pensar, que nos provoca a pensar. Sejam quais forem nossas convicções políticas, liberais, socialistas, democráticas, etc. Né? É um autor que, desde do campo oposto, né? Ideologicamente falando, nos faz pensar. Né? Deixo aqui como recomendação o artigo sobre Carl Schmitt do professor Gilberto Berkovitch, que, salvo engano, está no nosso drive, assim como também o livro de Agamben sobre o estado de exceção, além dessa coletânea argentina. Agora eu esqueci o título e os organizadores, depois posso resgatar, que tem vários textos dedicados a Schmitt, inclusive escritos de Chantal Mouffe, entre outros autores.